Olá, meu nome é Sodré e nós temos uma experiência de mais ou menos 8 anos nos debates com respeito a criacionismo e evolucionismo. Diante desses debates que a gente desenvolveu com vários professores de geologia, biologia, genética, consegui, com a ajuda de Deus, desenvolver 3 argumentos que eu julgo bastante importantes no debate desses temas. O primeiro argumento, eu intitulo ele como a história do registro fóssil pela perspectiva de número taxonômico de espécies, gêneros, num formato em T, onde temos um número muito reduzido de espécies durante os 543 milhões de anos e temos atualmente uma biodiversidade catalogando aí em torno de até 10 milhões ou mais de espécies. Hoje tem 1.600.000, 1.800.000 e estimativas de 3, 5, 10 milhões e até mais milhões de espécies. Esse argumento ele revela que está faltando muito diversidade no registro fóssil compatível ao tempo de formação das camadas geológicas. E ele combate esse tempo ao mesmo tempo que apresenta um modelo bíblico criacionista como o mais comunicável com os fatos paleontológicos e com os fatos relacionados à biodiversidade das espécies, e também se comunica com muita facilidade com a especiação em tempo real, né, dentro de um certo limite de biomodificação que nós podemos verificar, testar na natureza. Então o argumento ele vai mostrar que era para ter uma diversidade, uma variabilidade muito maior do que existe no registro fóssil, uma vez que esse registro fóssil está dizendo que tem amostras de 543 milhões de anos, desde o Cambriano até as camadas mais recentes. O modelo criacionista bíblico ele se comunica com essa realidade sem essa contradição. Por quê? Porque ele diz que as espécies elas têm um poder evolutivo muito grande. As espécies se especiam, se modificam dentro dos seus tipos básicos. Espécies se tornam com muita facilidade uma subespécie, né, e se ramifica com algumas diferenciações, como o lobo, gerando diversas raças de cães. E assim também vocês têm uma árvore com vários pontos iniciais. O criacionismo afirma que existiram tipos básicos criados por Deus, e desses tipos que se adaptaram, foram segregados, se isolaram geograficamente, né, e depois foram ajustados segundo o ambiente, pela seleção natural dos que conseguiam sobreviver a uma determinada contingência. Então, eles foram se ramificando, se diversificando, se variabilizando a partir de um tronco inicial rico em variabilidade, que foram os tipos básicos. Dentro dessa perspectiva, a paleontologia se explica cabalmente. Você vê a geologia catastrofista do criacionismo, fala que do Cambriano ao Pleistoceno houve um período curto de 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio. E aí você tem grandes catástrofes imensas, gigantescas, que deixaram registrados os tipos básicos ancestrais das espécies atuais. Alguns foram extintos, não deram sequência nas espécies atuais, a maioria inclusive, mas aqueles que sobreviveram conseguiram se modificar conforme o poder
biomodificacional ou evolutivo no sentido só de modificação biológica, adaptando-se, segregando, etc. Então você tem na deriva genética, no efeito gargalo, você tem uma diversificação muito grande das espécies, e o histórico bíblico combina com esse registro fóssil pobre em número taxonômico de espécies, gêneros, e comparado à riqueza e à variabilidade de hoje. Então você tem uma harmonia do modelo bíblico criacionista com a realidade paleontológica e da diversidade atual e biológica em relação à capacidade evolutiva e especiativa que os seres vivos possuem. Muito bem, o segundo argumento que a gente tem apresentado é sobre a hipervariabilidade ancestral. A gente percebe que quanto mais a gente vai voltando, recuando ao passado, nós percebemos que as espécies elas possuem um patrimônio genético cada vez maior. Então, de uma espécie mãe que tem um patrimônio mais rico, antes dela segregar através de um isolamento geográfico ou de outra ordem, ela tinha características das duas espécies que ela gera. Então você tem um patrimônio cada vez mais rico, quanto mais você recuar. Além disso, você tem também, nas espécies ancestrais, uma queda de número de mutações. Então as mutações elas vão se acumulando, muitas mutações não são filtradas pela seleção natural e passam de geração a geração e vai se acumulando. Um exemplo disso é a diabetes, né? Então, seu pai teve diabetes, então a tendência é você ter também. Muitas doenças, muitos defeitos genéticos, né? Muitas expressões falhas, elas existem dependendo, vai se acumulando. Quando você enxerga esse acúmulo constante de mutações, você automaticamente enxerga que no passado houve um menor acúmulo de mutações deletérias. Então, no passado, você pode enxergar maior patrimônio genético e menor, cada vez mais, quanto mais você recuar, menor número de mutações deletérias. O que faria somente, e essa obviedade, ela combina com um fato muito interessante chamado estresse homozigótico. Porque o estresse homozigótico ocorre em pequenas populações e onde existe acasalamentos com consanguinidade, aumentando a frequência dos alelos deletérios numa população pequena. Então, se as espécies ancestrais eram cada vez menores, porque em toda a árvore filogenética você vai afunilando o número populacional, então você tem essa diminuição na população e essa diminuição vai aumentando o estresse homozigótico cada vez mais, que tem menores números, né? Você aumenta cada vez mais. E quando você tem um número muito reduzido de exemplares de uma espécie, você já condena ela hoje à extinção por já prever que esse estresse homozigótico, essa alta consanguinidade não vai permitir que ela suporte sobreviver por muito tempo. Então, nós temos aí uma redução populacional ameaçando a espécie de um estresse homozigótico cada vez mais nas populações ancestrais. A única coisa que poderia fazer essas espécies com um pequeno número de exemplares sobreviver é se ela tivesse um patrimônio genético muito mais hipervariável, rico, com muitas características genéticas, o que a gente percebe quando a gente recua, eu falei anteriormente, e se elas têm também poucas mutações deletérias para compartilhar nos cruzamentos, e aí isso vai reduzir a ameaça de extinção.
O que a gente vê também, porque quanto mais a gente recua, menos mutações estão acumuladas no código genético de uma determinada espécie de gênero. Então, nós temos aí uma harmonia muito grande apontando para os seres mais perfeitos, mais hipervariáveis, com menos mutações deletérias para compartilhar. Em que tempo? Num tempo recente, por exemplo, na questão humana existem estatísticas aí a Universidade de Yale lançou aí, Dr. Chang, lançou um artigo na Science, mostrando que há 3 mil anos atrás é possível identificar um ancestral comum a todos os vivos. A Bíblia fala que existiu um ancestral comum a vivos e mortos há 6 a 8 mil anos atrás, que seja 10 mil anos atrás, a gente não entra em alguns detalhes aí de genealogia, mas o que acontece? A gente percebe que há no máximo 10 mil anos atrás nós teríamos uma população de humanos muito reduzida pela estatística genealógica ancestral e que, portanto, salvo esse fato de serem seres praticamente sem mutações deletérias, serem hipervariáveis, nós não teríamos sobrevivência da espécie humana. Também é interessante observar, por exemplo, que hoje as etnias revelam também isso. Você tem etnia negra, tem os arianos, tem os loiros, os mongoloides, os negroides. Então você tem várias etnias que elas eram familiares há um tempo recente atrás. Você tem as etnias recentes atrás e que por algum motivo elas se espalharam no planeta Terra e agora, depois da migração, vêm se acasalar novamente. Então você percebe que isso ocorreu em pouco tempo. As diferenciações não são tão longínquas assim. Então tem estudos aí sobre o DNA mitocondrial que vai revelar que tem 200 mil anos, tal, a erva mitocondrial, mas isso era baseado numa taxa constante de mutações que caiu e essa taxa aumentou, diminuindo o número de mutações de geração para geração, caindo aí em 6 mil anos a erva mitocondrial, combinando muito mais com a perspectiva bíblica do que com a perspectiva de 100 mil anos, 200 mil anos atrás, como início da humanidade. Então, a Bíblia, aquele livro que se fala que é mitológico, volta a comentar cientificamente, com base científica, aquilo que se acredita que era apenas um mito indígena e etc. Mas não, esse mito contém muitas verdades literais, não tudo, tem muita simbologia, logicamente, ali, mas contém muitas verdades literais em relação ao tempo principalmente. Bom, e o terceiro argumento que a gente tem debatido bastante, esse último é em geologia, a gente teve um debate que durou 1 ano e meio, eu fui ajudado pelo Dr. Naor, e a gente enfrentou 4 professores de geologia da USP, Unicinos, Universidade da Bahia, UNB, e durante o debate eu percebi que algumas questões ficaram sem respostas e questões de muito peso para a geologia. Por exemplo, uma pergunta que nós conseguimos elaborar é por que não está fossilizando elefantes, girafas, animais grandes, completos, como no passado houve. Você não vê uma girafa, um elefante, um rinoceronte sendo fossilizado por completo hoje. E no passado você tem bastante animais imensos, gigantescos, tudo fossilizado, mostrando que a energia, a taxa de sedimentação que houve, do Cambriano ao Pleistoceno é muito maior do que a que se verifica hoje. Então você tem grandes diferenças entre o registro fóssil e a formação fóssil de hoje. Combinando com isso, a gente tem, por exemplo, marcas do Cambriano ao Pleistoceno de asteroides imensos impactando a Terra
coisa que não se vê na atualidade. Esses asteroides provocariam grandes modificações globais na Terra, tsunamis gigantescos, inundações gigantescas, transgressões marinhas de continentes inteiros, largura na área sedimentada, né? O transporte seria muito largo, muito mais largo que um delta de um rio. E nós teríamos também espessura grande, teríamos extensão também muito grande de uma mesma camada sedimentar. É o que a gente enxerga na geologia do Cambriano ao Pleistoceno. E hoje a gente não vê esse tipo de formação, mesmo que ocorra uma catástrofe de grande envergadura, a gente vê um poder minúsculo comparado ao grande poder maiúsculo, catastrófico que nos precedeu no que se chama período Cambriano ao Pleistoceno. As camadas geológicas, elas podem ser explicadas por uma descoberta geológica que Bertholdt, que fala isso, é um geólogo francês, sobre a segregação espontânea, automática, que vai ocorrendo dos tipos de sedimentos, conforme o seu aspecto físico-químico. Em uma simplicidade, assim, em exemplos funcionando mais no ar e não aquático, a gente pode fazer alguma experiência, como o cientista Maersk faz. Ele pega, por exemplo, uma coisa que é quadradinha, ela vai rolar menos do que uma redondinha. Então, uma coisa mais leve, a água vai empurrar muito mais do que uma coisa mais pesada. Isso explica por que nas camadas geológicas tem camada que tem muita mina de carvão, tem lugares que tem muito calcário, tem lugares que tem muito rochedo, rochas de grande peso. Então, quer dizer, a geologia da Terra já está dividida em muitas diferenças, tanto dividida topograficamente, quanto dividida também verticalmente. Então essa divisão ocorreu, segundo o modelo criacionista, por uma separação automática, espontânea, segregação e estratificação espontânea, devido aos aspectos físico-químicos de cada coisa e as paleocorrentes e os movimentos dela. Então existiu uma determinada ordem na sedimentação geológica da Terra. Então essa é uma explicação que nós temos apresentado e defendido junto ao mundo geológico, a hipervariabilidade junto ao mundo genético, e o mundo paleontológico. A gente tem apresentado a grande diferença numerológica da taxonomia, poucas espécies durante 543 milhões de anos, e hoje milhões de espécies estão sendo catalogadas. Então, esses são os três argumentos que eu julgo serem um pouco inovadores e que tenham apresentado e desafiado qualquer cientista a querer refutar. E não tenho recebido nenhuma contestação à altura que fosse um pouco convincente. Mas estamos abertos a qualquer questionário e dependendo do tempo a gente vai tentar responder alguma coisa. Eu sou apenas um teólogo autodidata, mas a gente consegue às vezes responder algumas questões. Me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, perguntas, etc. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. A motivação desse estudo é religiosa, como tem gente que quer fazer ciência para ficar rico, para ficar famoso. Eu faço isso só para defender a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada contém essa palavra de Deus, e que para as pessoas poderem às vezes enxergar coisas mais elevadas, como o amor, como a fé, como as promessas de Deus, precisam às vezes ser refutadas algumas questões aí que se impõem como se fossem verdades absolutas nesse mundo modernista, que já passou da hora de ficar pós-modernistas, incluindo as sabedorias antigas e milenares, como já vem acontecendo aí na fitoterapia, na medicina, que também ocorra nas ciências denominadas ciências das origens. Um abraço a todos, muito obrigado.